Amém, amém. Boa noite, amontoado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje à noite. É um privilégio realmente poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, aqui com vocês essa noite. Então, meu nome é Jean, sou casado com a Lívia, acho que tem uma fotinha nossa ali. Sou pai do Daniel e da Sarinha. E Deus me abençoou muito em ser casado com a Lívia, porque a Lívia ela é muito mais bonita do que eu merecia, né? Não sei quantos aqui já conhecem a Lívia, o Daniel e a Sarinha, mas realmente é um privilégio aí estar minha família, meu presente de Deus. É uma bênção, pessoal. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali em Lucas, no livro de Lucas, então, Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículo 11 e 19. Deixa eu só organizar isso daqui, porque eu sou bom para me atrapalhar aqui, ó, bater a mão nesse copo e voar água aqui na minha Bíblia. Lucas capítulo 17, vamos ler aí do versículo 11 ao versículo 19. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero dizer que eu fico muito feliz. Eu já conheço alguns aqui de vocês e eu fico muito feliz de poder ver jovens e adolescentes dedicando os melhores dias da sua vida para Deus. E não me entenda mal, eu estou com 36 anos e todas as fases da vida que eu vivi até agora são muito boas, parece que cada vez fica melhor. Mas a juventude tem um aspecto que é próprio ali da adolescência, da juventude, né? Normalmente nós temos muita energia, somos saudáveis, não temos muitas preocupações e nem muitos boletos para pagar. Tem alguns aí que estão entrando agora nesse universo. Mas a juventude é uma época em que Deus realmente nos presenteia. E eu fico muito feliz de ver muitos de vocês aqui dedicando os melhores dias da sua vida para Deus. E isso realmente é muito bom. Mas eu quero te encorajar a você viver tudo aquilo que Deus tem para você, mas não perder o caminho de volta para o Pai. Voe alto. O Raul falou que eu e minha esposa, nós somos coordenadores ali do projeto Sabiá, e ali a gente fala muito sobre voos, né? A gente quer que as crianças ali na Ilha das Flores realmente alcem voos altos e voem realmente para voos muito maiores do que aquilo que eles estão vivendo ali. E eu quero te encorajar, realmente desfrute tudo que Deus está te apresentando nesse momento para a sua vida, tudo que Ele está te presenteando. Mas volte para a base. E quem é a base? Deus é a base. Eu não sei quantos aqui andam de skate. Levanta a mão. Tem uma galera aí, ó. Não muitos, mas tem uma galera. Bom, lá na minha época, quando eu tinha mais ou menos assim, a idade de alguns aqui, eu andava de skate também. Andei pouco tempo de skate, não tive muito êxito, muito sucesso aí nesse negócio. Mas eu lembro a primeira vez que eu tentei mandar o ollie. E fiquei um tempão nesse negócio, ó. Realmente um tempão. E eu vou falar, era difícil, viu? A gente tem uns videozinhos aí. Eu acabei buscando uns vídeos aí no YouTube para me lembrar daquela época. E realmente para mandar o ollie não era tão fácil assim, né? Tinha muitas técnicas ali. E o meu grande problema, eu até conseguia fazer todo o movimento do pé ali, ó. Se o pessoal tiver o vídeo, pode soltar ali aquele movimento do pé arrastando pelo shape até lá em cima. Mas hora de voltar, eu nunca voltava para a base certa. Lá, ó, tem alguns vídeos ali, ó. Então eu até fazia todo o movimento, mas na hora de voltar eu não conseguia voltar do jeito certo e eu sempre caía. E eu ia até muito alto. A galera que mandava bem ali de skate falava: cara, você vai bem, você vai alto, faz todo o movimento, o negócio é hora de cair na base, né? Caí, bati o queixo, bati a testa. Teve uma vez que eu fui inventar de ir num half pipe que tinha lá em Goiânia. Eu sou de Goiânia, né? Eu cresci em Goiânia. E, cara, não deu muito certo também, bati o nariz, foi difícil esse negócio.
Mas o meu grande problema era voltar ali para a base. Eu até ia alto, mas tinha muita dificuldade para voltar para a base. Na história de hoje que nós vamos ver, você vai ver que você pode voar alto, mas poucos conseguem voltar para a base. Voar alto não é o mais difícil. Muitos conseguem voar alto, mas poucos voltam para a base, que é Jesus. Então vamos ali para o texto bíblico. A gente tem ali no telão, então, Lucas 17, de 11 a 19. E eu quero te encorajar a deixar a sua Bíblia aberta, tá bom? A gente vai percorrendo o texto. Quando a gente terminar, não feche ela. Pode colocar ali o texto para a gente. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus falou para eles ali, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Veja bem, quantos voltaram? Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Senhor Deus, que o Senhor possa se revelar a nós aqui essa noite, através da Tua palavra, ó Pai. Que a Sua verdade alcance os nossos corações, ó Deus. Nos ilumine nessa noite e visita-nos com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu cresci talvez como muitos de vocês aqui, eu cresci numa igreja batista. Como eu já disse, cresci lá em Goiânia, lá em Goiás. E minha mãe, quando ela se converteu, eu era criança ali, tinha por volta de 6 anos de idade mais ou menos, e logo eu comecei a frequentar a igreja, e eu cresci nesse ambiente de uma igreja batista. Era uma igreja batista bem pequenininha, sabe aquelas capelas assim, com aquele telhadinho assim, bem tradicional. Mas ali eu fui muito feliz naquele lugar, e eu vivi experiências ali muito especiais naquela igreja. Mas depois eu tive a compreensão, hoje fazendo a leitura da minha história, do meu passado, que muito do que eu vivi ali, naquele momento, naquele meu crescer, era apenas religião. Não tinha de fato um relacionamento íntimo com Jesus, era religião. Mas em um determinado momento, Deus, Ele foi até o meu encontro. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu sou parte do plano dele. E esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Você faz parte do plano de Deus. Aí na sua Bíblia, vamos destrinchando esse texto que a gente leu agora mesmo. Vamos começar ali pelo versículo 11 e vamos entendendo ele. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Vamos lá, vamos pegando um pouquinho de interpretação do texto da Bíblia. Você sabe que nada na Bíblia está escrito ali por acaso, né? Se está ali é porque tem um propósito e Deus quer falar alguma coisa no nosso coração. Então, por que está dito ali que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia? Segundo os estudiosos ali que entendem muito da geografia bíblica, esse não era o caminho normal de onde Jesus estava para ele ir para Jerusalém. O texto fala que ele estava indo para Jerusalém. Não era normal ele ter que passar ali por Samaria e pela Galileia. Mas o que acontece? Ele fez um desvio de rota. Jesus, ele alterou o caminho dele para poder encontrar com aqueles 10 leprosos. Jesus altera o seu caminho para te encontrar. E Ele vai até você. Ele veio até mim na minha história.
Sabe aquelas coisas que a gente costuma falar? Isso daí eu aprendi aqui com o pastor Leandro, quando a gente fala do nada. Jesus ele ia para Jerusalém, aí do nada ele alterou o caminho e passou por ali. Eu estava ali em casa e aí do nada tal coisa aconteceu. Esse do nada para nós tem um nome: Jesus Cristo. O do nada nunca é do nada, as coisas não são por acaso. E não é a primeira vez, não foi a única vez que isso aconteceu ali na história bíblica de Jesus. Acompanha aí comigo, acho que a gente tem ali no telão o texto, a história de Zaqueu e a história de Bartimeu, que eram duas pessoas em que Jesus ele passou por um caminho para se encontrar com esses dois homens. Então ali em Lucas 19, de 1 a 5 diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Veja bem que Jesus, ele estava atravessando a cidade, Jesus estava caminhando quando ele se encontrou com Zaqueu. Em Marcos capítulo 10, versículo 46 e 47, então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, Jesus estava saindo da cidade, ele estava caminhando quando ele se encontrou com esses dois homens, e foi exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui com esses 10 leprosos. Jesus, ele sempre está se movimentando, e o caminho dele sempre vai se cruzar com o seu caminho. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele tem um propósito para a sua vida. Lembra daquela história de deixar as 99 ovelhas para trás para ir buscar aquela que se perdeu? Jesus, ele altera, Deus, ele altera o caminho dele para ir te buscar, para cruzar contigo. Você é um filho amado do Pai. Quando eu cresci ali naquela igreja ali em Goiânia, e aprendendo cada vez mais da Bíblia, participei de teatro, participei de música, até tocar na bateria uma época eu toquei, e me envolvi com tantas coisas ali na igreja. Mas aos poucos eu comecei a me perder. Na minha juventude, na minha adolescência, houve uma época em que eu queria muito agradar os meus colegas. Sabe que a Bíblia fala muito de 2 tipos de valores que você e eu nós podemos ter. Um é o temor aos homens e outro é o temor a Deus. Quando nós tememos aos homens mais do que nós tememos a Deus, a gente busca agradar as pessoas mais do que aquele que nos criou. E por muito tempo eu fui assim, por muito tempo eu queria ser o engraçadinho da sala. Eu sei que os meus pais estão assistindo aqui lá de Goiânia pelo YouTube, então eu vou confessar algumas coisas aqui que talvez eles não saibam ainda. Mas houve uma época, talvez foi quando eu desci mais ali no fundo do poço, que eu nunca vivi uma vida assim muito distante ali da igreja, mas teve uma época em que eu comecei a mexer com pichação, comecei a pichar os muros ali. Olha que coisa! Ô pai, mãe, me perdoa, depois a gente conversa melhor sobre essa história, tá? Mas tudo isso para quê? Porque eu queria agradar os meus colegas que estavam ali comigo meio. Eu também não tive muito êxito, foi igual a história do skate, né? No negócio da pichação. Eu tinha muito medo de ser pego, então eu fazia bem rapidinho, logo saía correndo. Mas eu lembro até uma época que eu nunca fui muito de beber, graças a Deus, Deus me preservou das drogas. Mas teve uma vez que eu queria muito ir para uma festa que tinha lá em Goiânia, uma balada, e meu pai sempre muito cuidadoso comigo. Eu pedi para ele para ir na festa,
Eu estava ali, acho que no primeiro ano do ensino médio, alguma coisa assim. E ele falou, não, tudo bem, pode ir. E eu precisava de carona, né? A festa era à noite. Eu falei, não, você leva a gente? Eu falei, levo. Na época não tinha Uber assim como tinha hoje, táxi era muito caro. Levo vocês e inclusive eu vou junto com vocês na festa. Eu entro lá e falo, não, pai, não precisa. A gente vai bem de boa. Ele, não, eu entro, não tem problema, eu entro com vocês. E ele entrou na festa junto comigo. Ele não ficou junto com a gente entrou e a gente foi lá fazer as coisas que se faz em festa e eu nem vi ele, só vi depois na hora de ir embora. E naquele dia estava eu e um amigo, falei, o pessoal bebe cerveja, eu vou beber um copão de cerveja, vamos ver se esse negócio é legal mesmo. Mas tudo isso para quê? Para querer agradar aquelas pessoas que estavam ali. Eu tomei um copão de cerveja, achei aquilo horrível, horroroso, nunca mais tomei aquilo depois. E eu lembro que eu comecei a me perder naquela época da minha vida. Também namoros impuros ali naquela época. Mas sabe, foi muito lindo como Jesus Cristo me encontrou no meio de todo aquele caos que eu mesmo estava causando para a minha vida. Ele foi até o meu encontro. E Deus usou a vida de um pastor de jovens que tinha chegado ali na igreja, o pastor Isaac, um grande homem de Deus. Eu sou muito grato à vida dele, em que ele olhou para mim e começou a investir na minha vida, começou a me discipular, começou a caminhar comigo. E eu lembro uma vez, nós fomos num acampamento ali dos adolescentes, e eu era muito tímido, e era uma turma pequena assim, talvez a metade do que nós temos aqui hoje. E aí ele disse, olha, ele chegou para mim ali de manhã, ia ter um culto, né, ali no acampamento, um momento de palavra. E ele disse, hoje quem vai dirigir, coordenar todo o culto aqui é você. Eu olhei para trás, eu falei, quem? Eu? Eu falei, é você. Eu falei, não, mas eu não sei fazer isso não, pastor, você deve estar enganado. Ele, não, é você. Eu falei, mas como é que faz? Está aqui, você lê esse texto bíblico, você lê essas orientações, assim. E eu fiquei muito nervoso para fazer isso, gaguejei ali, foi um momento muito difícil. Isso acho que foi na sexta-feira ou no sábado. No domingo a gente já estava de volta ali ao prédio da igreja, no culto. Aí no domingo à noite, no culto lá em cima, ele me chama. Eu queria convidar aqui o Jean para vir aqui na frente, na igreja, para ler o versículo para a gente. Eu falei, gente, esse homem é doido, meu Deus. E eu mal conseguia ler o texto da Bíblia, comecei a gaguejar, faltou assim, ar no pulmão, sabe? E eu decidi lá, assim que terminou o culto, eu cheguei nele muito bravo. Eu falei, pastor, é o seguinte, nunca mais me chame para ir lá na frente. Não, Jean, foi tudo bem. Eu falei, não, nunca mais me chame. Deus vai me usar de outras formas. Não é o meu chamado, não é o meu dom subir lá na frente. Ah, tá bom, tudo bem. No domingo seguinte, eu queria chamar o Jean para vir aqui na frente. Eu falei, gente do céu, esse homem é doido. E graças a Deus, esse homem doido investiu muito em mim. E ali a gente começou com um grupo de jovens e Deus começou a me atrair de volta. Ele foi até o meu caminho. Tudo que você está vivendo hoje tem a mão de Deus. Eu não sei se você consegue enxergar isso, mas exatamente tudo que você está vivendo hoje tem a mão de Deus, mudando a trajetória da vida dele para te resgatar. Deus está mudando a trajetória dele para te resgatar, para te dar aquele sopro do Espírito, para te chamar a sua atenção, para te trazer para mais perto dele. Mas você precisa fazer a sua parte. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer para você essa noite, que é o ponto da responsabilidade. Você precisa fazer a sua parte. Deus te abençoa. Certamente Deus te abençoa. Deus te abençoou e Deus vai continuar te abençoando. Mas para você viver tudo que Deus tem para você, você precisa fazer a sua parte. Vamos voltar lá no nosso texto, versículo 14. A primeira parte diz assim: ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão mostrar-se aos sacerdotes. É interessante que, por que será que Jesus mandou eles irem até os sacerdotes?
Os sacerdotes naquela época representavam todo o sistema religioso da época, representava a religião. E eles tinham que ir até lá porque Deus tinha um propósito para eles. Mas veja bem, Deus queria abençoá-los, e a gente viu no texto já que Deus os curou. Mas Deus deu para eles uma responsabilidade: vocês precisam se levantar de onde vocês estão e ir até o sacerdote. E nós sabemos ali pelo texto da Bíblia que esses leprosos, eles não podiam viver em comunidade, por isso que eles estavam afastados. Provavelmente eles já tinham tentado buscar a cura com os sacerdotes em outro momento da vida deles. Eles eram rejeitados. Para eles tomarem essa decisão de se levantar e ir até o sacerdote era algo contracultural, era algo fora da zona de conforto deles. Não era simplesmente como se alguém dissesse: vai ali e bate um papo com o Raul, conversa com o Raul. Não, era totalmente contracultural eles irem fazer esse movimento de volta até os sacerdotes. E eu quero dizer para você: clame a Deus, grite por Ele, chame a atenção de Deus, porque Ele já se voltou para você. Agora você precisa começar a buscar a Deus. Aqui entra, nesse ponto, entra a sua responsabilidade. Existe sim essa parcela sua de responsabilidade. É interessante que quando Jesus manda eles irem de volta para os sacerdotes, eles foram para o sistema religioso, mas dessa vez eles foram com os olhos não na religião, mas com os olhos em Jesus. Eles voltaram para a igreja, mas não com a fé deles na religião, de que a religião iria salvá-los, de que os ritos, a doutrina, a teologia, mas com os olhos fixados completamente em Jesus. Então vá para a igreja. Eu quero te encorajar, continue se envolvendo com as coisas do amontoado, com as coisas da igreja, da sua igreja local, mas nunca tire os olhos de Jesus. Porque a partir do momento que você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para um líder, começa a olhar para um ministério, começa a olhar para um culto, você perde o ponto de tudo o que Jesus está querendo te dizer. O terceiro ponto que eu quero trazer essa noite é que Jesus muda vidas. Veja ali no restante do versículo 14. Então veja bem, Jesus falou para ele: vão mostrar-se aos sacerdotes. E daí o texto diz que enquanto eles iam, eles foram purificados. Olha que lindo, Jesus purifica, Jesus limpa. E olha só, eles nem precisaram chegar até os sacerdotes. Eles foram crendo e eles foram purificados. Então está dizendo, enquanto eles iam, esse iam está no gerúndio, né? É uma ação que está acontecendo, que aconteceu, mas que está acontecendo ainda. E enquanto eles iam, eles foram sendo purificados. Por quê? Porque eles foram com os olhos em Jesus, eles foram crendo. Imagina por quantos anos esses homens viveram esmagados pelo preconceito, pela angústia, pela fome, pelo frio. Eles ficavam expostos ao tempo, eles não tinham casa. Eles eram como mendigos, pelo desespero, e agora eles foram curados. Eles estavam vivendo algo que eles nunca viveram antes. Eu não sei qual é a sua dor essa noite. Não sei se é uma angústia, não sei se é um problema na sua família, problema de relacionamento com seus pais, algum problema financeiro da sua família, uma depressão, alguma ansiedade. Eu não sei qual é a sua dor essa noite, mas eu sei que Jesus cura e Ele pode te curar. Jesus, Ele altera a trajetória dele para ir até você, para te encontrar e para te curar. Jesus pode te curar. E muitos, às vezes, dizem para mim: mas sabe, eu até tenho uma vida boa, ser curado. Quando eu pergunto, você já foi curado? A pessoa, olha, até tem um tio meu que foi curado, que estava doente. Então eu mudo minha pergunta: você já pecou?
Porque se você já pecou, você precisa ser curado. Quando aquele pastor de jovens ali na minha história, o pastor Isaac, começou a investir na minha vida, eu comecei a crescer ali na igreja, entender mais o que era ali caminhar como igreja, entender mais o que era ter um compromisso com a igreja. Naquela época, nessa mesma época, eu comecei a ter, eu tinha ali, isso foi em 2002, 2003, eu tinha 15 anos, talvez, 15, 16 anos. Eu comecei a ter algumas crises de choro na época. Eu lembro de algumas crises que eu tinha de choro. Eu lembro que eu me senti muito traído pelos meus amigos. Na época eu tinha uma namorada e porque eu comecei a namorar com essa menina, os meus amigos não gostaram e se afastaram de mim. Eu me senti rejeitado, me senti traído, senti um vazio. Eu lembro de uma noite, eu chorando ali no meu quarto, minha mãe veio conversar comigo, meu pai também, e eu não entendi o que eram aqueles sentimentos dentro do meu coração. E foi nessa época que Jesus me curou, que Jesus me alcançou. Eu lembro que eu comecei a me questionar, será que eu sou evangélico mesmo? Ou será que eu só vou nessa igreja evangélica, essa igreja batista, porque a minha mãe vai nessa igreja? Será que essa é a minha fé ou essa é a fé da minha mãe? E ali, movido pela curiosidade, e obviamente era o Espírito Santo já gerando aquilo dentro de mim, eu peguei a minha Bíblia e eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu comecei a ler o livro de Salmos, eu comecei a ler o livro de Provérbios. Eu lembro do pessoal lá na igreja falando de Atos. Quem é que gosta de livro de aventura? Vocês precisam ler Atos, é a grande aventura bíblica. E eu devorei a Bíblia todas as noites, eu lia vários capítulos da Bíblia, eu acordava de madrugada ali para orar. E ali eu lembro que no meio dessas leituras da Bíblia, nessas orações, eu encontrei Jesus e Ele me encontrou. Amém? E foi muito especial poder começar aquele momento, aquela caminhada com Jesus. Foi o dia mais feliz da minha vida, sem dúvida. Eu lembro que eu estava na minha cama, a cabeceira da minha cama ficava assim, debaixo da janela, e nós morávamos numa casa ali em Goiânia que tinha um pátio assim no fundo, e dava para ver o céu. Eu lembro eu orando à noite, olhando para o céu, para as estrelas, clamando a Deus, entregando a minha vida para Ele. Aquele, sem dúvida nenhuma, foi o melhor momento da minha vida. E ali eu comecei realmente a voar. Ali eu senti que eu estava voando e que eu estava voando alto. O quarto ponto que eu quero trazer essa noite aqui para vocês é o ponto da gratidão. Voe alto, mas volte para Jesus. Vamos ali no versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. E Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Por que será que só um voltou para Jesus? Foram 10 que foram curados, que experimentaram algo que eles nunca tinham experimentado na vida, mas só um voltou. Isso me lembra muito a história de um amigo meu. Na época da minha adolescência, teve um dia que nós fomos ali pela igreja fazer um evangelismo de porta em porta na rua, assim, né? Então a gente tocava campainha e a gente falava, tinha os folhetinhos, a gente veio falar de Jesus, você já conhece Jesus. E ele ali, um adolescente, parecia uma casa, mas era um salão ali, umas cabeleireiras. E ele começou a falar de Jesus para elas, e uma delas começou a chorar muito. Já era uma mulher mais velha, e aquela mulher entregou a vida para Jesus por intermédio da vida daquele meu amigo. E eu lembro quando a gente voltou, ali no domingo seguinte, ali na igreja, a nossa professora na época tinha um negócio que se chamava EBD, que era Escola Bíblica Dominical. E ali na nossa sala,
no nosso grupinho ali, a professora falou: olha, Carlos, o seu nome foi escrito, certamente o seu nome foi escrito no livro da vida, porque Deus te usou muito hoje. E esse menino, nós vivemos coisas muito especiais juntos. Eu ia muito na casa dele, ele ia na minha casa. A família dele toda também, uma família cristã. Mas eu ainda gosto muito dele, oro muito por ele, mas ele fez alguns caminhos muito tortuosos na vida. Ele se afastou muito, muito, muito de Deus. E infelizmente ele foi um desses que não voltou para a base, depois de tudo que ele pôde viver ali. Quando eu li esse texto, me veio muito forte no meu coração a história desse amigo meu. E aqui exatamente nesse ponto do texto, eu quero destacar com vocês 4 características de uma pessoa grata. A primeira característica de uma pessoa grata que está aí no nosso texto é que ele é um adorador. Uma pessoa grata é um adorador. A gente leu aí o versículo 15, diz assim, ó: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Então a pessoa grata, ela volta e ela louva a Deus. Ele é um adorador. A segunda característica é que a pessoa grata, ela é uma pessoa curada. Sabe aquelas pessoas que estão feridas, que parece que tem um machucado na alma? Eu lembro uma vez uma história que eu ouvi de uma mulher que tinha tinha uma janela assim na casa dela, e através daquela janela ela via a casa do vizinho, da vizinha dela, e ela via a vizinha estendendo as roupas ali todos os dias, e ela olhava e ela dizia: olha, aquela vizinha estende as roupas que ela lavou, mas as roupas estão todas sujas. E no dia seguinte, de novo, a vizinha estendia as roupas e ela falava: de novo, as roupas delas estão todas sujas. E assim foi por vários dias, e ela ficou intrigada. Até que um dia ela foi até a casa da vizinha, falou: olha, eu queria te dizer que as suas roupas são sujas. Ela: não, minhas roupas estão limpas. E ela voltou intrigada. Um dia, um dos filhos dela resolveu fazer uma faxina na casa, e ele limpou toda a cozinha. E uma das coisas que ele limpou na cozinha foi a janela dela. E a janela dela estava toda suja. Desde que o filho dela limpou a janela, ela pôde olhar pela janela e ver que as roupas da vizinha não estavam sujas. Era o vidro da janela que estava sujo. Muitas vezes a gente enxerga o mundo com uma lente de uma pessoa ferida, que vê todas as coisas como se estivessem sujas. Tem uma imagem que eu vou pedir para colocar aqui, e se eu te perguntar: o que você vê nessa imagem? Quero te perguntar: o que você vê nessa imagem? Um pastor, uma vez, colocou essa imagem na igreja dele e perguntou: o que você vê nessa imagem? E a maioria das pessoas disseram: eu vejo um pontinho preto nessa imagem. Falou: veja só como nós somos. 99% da imagem é uma tela branca, e só 1% é um ponto preto, mas nós focamos naquele 1%. Muitas vezes, assim é a nossa vida. Deus tem nos abençoado tanto, mas nós focamos naquelas pequenas adversidades e desafios que nós temos. Isso nos impede de ser uma pessoa grata. Então essa é a segunda característica de uma pessoa grata. Ela é uma pessoa curada. Então ele é um adorador, é uma pessoa curada, é uma pessoa liberta. Veja bem a mudança de mente. Antes eles pensavam como leprosos, esses homens. Aquele homem que ele foi curado e que ele voltou. Os 10 foram curados, mas aquele que voltou. Pensa, por anos e anos e anos, todos os amigos dele eram leprosos. Ele não tinha outras amizades, não era permitido a ele ter convívio na sociedade. Mas ele foi curado e ele era uma pessoa grata. E o que ele fez? Ele voltou para a base, ele voltou para Jesus. Ele teve coragem de não mais andar com aquelas mesmas pessoas, porque agora ele se sentia livre.
Quando nós somos curados, muitas vezes nós não conseguimos mais andar com as mesmas pessoas que continuam fazendo as escolhas do passado. E a quarta característica de uma pessoa grata é que é uma pessoa salva. Ainda que tudo na sua vida esteja errado, ainda que os seus pais não te compreendam, seus professores não te compreendam, ainda que o vestibular esteja batendo na sua porta, ainda que crises financeiras venham até você, eu me alegrarei na salvação do Senhor. Ainda que tudo esteja errado, Jesus continua sendo o seu Salvador. Quando nós entendemos e nós compreendemos o tamanho do perdão e da herança que nós estamos recebendo da parte de Jesus, não tem como ser uma pessoa que vive reclamando. Não tem como ser uma pessoa que vive murmurando. O meu primeiro amor com Jesus, aquilo que se seguiu àquela experiência de conversão que eu tive ali no meu quarto sozinho com a minha Bíblia aberta, foram dias muito intensos, foram meses, e aquele primeiro ano foi um ano muito especial. Mas infelizmente, por um tempo da minha vida, eu fui um daqueles que não voltou para Jesus. Eu experimentei as maiores alegrias dadas por Deus. Eu vivi coisas incríveis. Eu tive uma vida muito abençoada. Naqueles primeiros meses de conversão, talvez eu tenha vivido os dias mais intensos da minha vida. Mas infelizmente eu não fiz o caminho de volta para a base. E eu vivi obstinado. Aos poucos eu fui me afastando de Deus e voltei para práticas de namoros impuros e de tantas outras coisas erradas ali que eu vivi naquela época. E sabe que eu poderia ter tido uma carreira profissional, numa profissão que eu amava. Todos os dias, aí eu já tinha crescido um pouquinho, já tinha entrado no mercado de trabalho. Todos os domingos eu ia dormir feliz, porque segunda-feira era dia de eu trabalhar e eu amava o que eu fazia da vida. Mas não era aquilo que Deus tinha para mim, porque Deus, Ele tinha um chamado e Ele tinha um propósito específico para a minha vida. E mais uma vez, Deus me buscou lá naquele buraco onde eu estava, e Ele me trouxe para perto. Deus, Ele me deu um chamado missionário. Um dia numa conferência missionária, isso veio muito forte. E Deus me levou para lugares incríveis. Eu tive a oportunidade de ir para a China, ir para a África do Sul, ir para a Amazônia. Eu vivi 4 anos e meio aí já casado. Vivi 4 anos e meio ali nos Estados Unidos, estudando teologia. E ali eu tive um quebrantamento, ali eu tive um segundo encontro com Jesus, onde Jesus alterou toda a minha trajetória de vida. Ali eu me quebrantei, ali eu confessei pecados para minha esposa, confessei pecados para muitas pessoas, e ali Deus me deu uma nova chance. Eu quero dizer para você, eu não sei quais as aventuras você sonha para a sua vida, mas eu quero dizer para você que vale a pena cada segundo passado na presença de Deus. Vale a pena viver para Deus. Eu quero terminar o nosso momento aqui hoje voltando àquilo que a gente falou lá no começo. Você tem dedicado os melhores dias da sua vida para Deus, e Deus vai te permitir viver voos muito altos, viver coisas incríveis. Mas não se esqueça nunca de voltar para a base. Quero terminar te perguntando: quem é você nessa história dos 10 leprosos? Quem é você nessa história dos 10 leprosos? Imagina quanto tempo aqueles leprosos perderam da vida, esmagados pela angústia e pelo isolamento que eles viviam da comunidade. Imagina eles pensando: agora é hora de viver a vida, de tirar o atraso. Não dá tempo de eu voltar para trás. Imagino que eles nem se lembraram de Jesus. E eles estavam tão empolgados
empolgados com a bênção de Deus, com o milagre, com a cura, com a salvação de Jesus, que eles esqueceram completamente de voltar para a base. Deus, Ele está te dando, eu quero repetir mais uma vez, Deus, Ele está te dando os melhores dias da sua vida. E o que é que você tem feito com eles? Deus, Ele te curou. Deus, Ele te purificou. Ele te deu bênçãos muito além daquilo que você precisava ou daquilo que você merecia. E o que é que você vai fazer com tudo isso? Você vai seguir aquele caminho obstinado, louco, para depois desperdiçar tudo o que o Pai te deu? Ou você vai viver para Deus, para o Pai, e vai voltar para a base e rededicar e dedicar de volta tudo aquilo que Ele te deu? Eu quero encerrar com um texto que eu já compartilhei com vocês quando nós fomos juntos lá para a Ilha das Flores. Está ali em Atos 20, versículo 24. Eu quero que você feche o seu olho agora, abaixe a sua cabeça e que você faça desse versículo a sua oração nessa noite. Porém, em nada que esse mundo possa oferecer, nada que eu possa conquistar, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quero te convidar a ficar de pé agora. Quero que você coloque agora diante de Deus um momento de oração. Você e Deus agora. Quero que você coloque diante de Deus a sua vida agora. Quero que você traga agora à mente todas as bênçãos que o Senhor tem te confiado, todos os privilégios que Ele tem te dado. Quero que você se lembre agora de onde Ele te tirou, de onde Ele te resgatou. Talvez você esteja vivendo lutas terríveis nesse momento, mas eu quero te encorajar a você não se esquecer da salvação de Jesus Cristo, de onde Ele te tirou. Comece a enumerar. Traga à mente agora tudo que Deus tem feito por você. Pessoas que você já conheceu, lugares que você já visitou, experiências intensas e profundas com Deus. Quero agora te encorajar a você pensar no seu futuro, na esteira de tudo que você tem vivido, de todas essas bênçãos que você enumerou agora. Como você vê o seu futuro? Quais bênçãos você consegue enxergar para o seu futuro? E eu quero te convidar agora a fazer um compromisso. Um compromisso nesta noite, mas que terá repercussões para os próximos dias, meses e anos da sua vida. Um compromisso que terá repercussões eternas na sua vida. Quero que você faça o compromisso que, independente do voo que você voar, independente de onde você for, você sempre vai se voltar para a base, que é Jesus Cristo. Se você está preparado, se você quer agora fazer esse compromisso com Deus, quero te convidar a vir aqui para frente. Você que está na sua casa, eu quero te convidar, você que está assistindo a gente agora pela internet, a dobrar os seus joelhos na sala da sua casa, no seu quarto, onde você estiver, e fazer agora esse compromisso com Deus.
a sempre fazer o caminho de volta. Senhor Deus Pai, não nos permita, Deus, vivermos de maneira obstinada, perdidos em meio a todas as bênçãos que o Senhor nos deu, ó Pai. Nesta noite nós queremos fazer o compromisso de sempre voltar para Ti, ó Deus. Nós queremos ser aquele leproso que foi curado, ó Pai, curado dos nossos pecados, das nossas enfermidades, ó Deus. E nós queremos ser aquele leproso que voltou para Jesus Cristo, ó Pai, que louvou a Deus, que foi grato, que foi liberto, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, possamos experimentar uma vida de intimidade e de intensidade junto contigo.